Sabe aquele clássico momento em que a pessoa posta uma selfie com a legenda Plena, leve e feliz. mas você sabe que, na verdade, ela chorou ouvindo Marília Mendonça no banho por 40 minutos? Pois é, a arte de fingir estabilidade virou um esporte olímpico nas redes sociais. Tem a moça recém-chifrada que vira frequentadora VIP da balada, rindo com um copo na mão e uma lágrima na alma. Tem o endividado nível Serasa Black, que faz questão de mostrar o pulso com o Rolex emprestado e a mão no volante do BMW do primo. Mas não para por aí. Essa arte do teatro também é tendência no mundo togado. Veja o nosso astro Alexandre de Moraes. No mesmo dia em que foi enquadrado pelos Estados Unidos na Lei Magnitsky, tipo um carimbo internacional de autoritarismo de luxo, ele decidiu dar um rolê de gente normal e aparecer sorridente no estádio do Corinthians. Só que tem um detalhe: os figurantes do teatrinho não decoraram o roteiro e mandaram uma bela vaia. A máscara caiu, a compostura voou e o plenipotenciário da justiça brasileira revidou com um gesto nada republicano. Mostrou o dedinho. Plenitude nível Alexandre o Glande. Como se não bastasse acordar cedo, trabalhar, pagar as contas, a gente ainda tem que carregar o Brasil nas costas para pagar a mamata dos petistas. Chega uma hora que o corpo reclama, não aguenta. E se você tem dores nas juntas e nas articulações, seus movimentos ficam limitados e você deixa de fazer um monte de coisas. É por isso que você precisa conhecer o Nato Shark dia e noite. Ele é um suplemento alimentar natural, feito para ajudar no tratamento das dores nas juntas e articulações. Veja a reação dos inscritos aqui do canal. Nato Shark contribui e auxilia no alívio das dores durante o dia e ajuda na recuperação das cartilagens e ossos durante a noite. Ah, e o Nato Shark tem um alívio também para o seu bolso. Você pode parcelar em até 10 vezes sem juros e não paga taxa de entrega. Além do mais, a Nato Shark tem mais de 20 anos de mercado e é uma marca que apoia a direita e os conservadores. Num país com tantas grandes empresas que fizeram L, a gente tem que apoiar aquelas que têm os mesmos valores que os nossos. Então, não perca tempo, ajude o seu organismo a diminuir essas dores chatas e tenha mais qualidade de vida. Ligue para o número que aparece na tela ou acesse o link na descrição desse vídeo e peça o seu Nato Shark dia e noite, agora mesmo. O míssil Magnitsky que caiu na cabeça desprovida de folículos capilares de Xandão ontem deu início a uma reação em cadeia que ninguém sabe quando ou como vai terminar, mas que tá divertida pra cacete, não dá pra negar. Além dos incontáveis memes e do estado de choque dos jornalistas por todo o Brasil, pode-se ver o sistema fazendo o círculo de caravanas ao redor de seu capataz mais malvado, tentando protegê-lo e aparentar normalidade. Mas os nervos estão traindo esses caras. O presidente do Soviético Tribunal Federal e seu peru do judiciário, por exemplo, o Luiz Roberto Barroso, parecia muito abalado. Acabaram os sorrisos e as bravatas. Parece que ele não derrotou o bolsonarismo. É uma nota tão sóbria quanto possível. A nossa preocupação não é escalar um conflito, antes pelo contrário, acho que o conflito faz mal para o país. Portanto, é uma nota que esclarece que o Supremo cumpriu o seu papel dentro da Constituição e das leis, com o devido processo legal, todos têm o direito de defesa e, portanto, é apenas uma justificação para o mundo entender que nós estamos fazendo um julgamento público, transparente, dentro da mais absoluta legalidade por padrões internacionais,
de uma denúncia que foi oferecida pelo Procurador-Geral da República, de modo que é uma defesa do que o Supremo faz sem procurar conflito com ninguém. Eu tava aqui assistindo ao vídeo e senti um cheiro de fralda cheia. Deve ser minha sobrinha aqui do lado. Derrubar o ego do Barroso não é para qualquer um. O golpe foi grande. Cara, incrível. Eles acham que iam nadar de braçadas, confortavelmente. A lata do Barroso tá tensa demais. O Grok, por favor, faça uma leitura da linguagem corporal do Barroso. A análise da linguagem corporal de Luiz Roberto Barroso revela confiança aparente. Postura ereta e gestos contidos projetam autoridade. No entanto, olhares laterais e para baixo sugerem desconforto subconsciente, possivelmente evasão ou tensão interna. Expressões faciais neutras mascaram microtensões nos lábios, indicando supressão de emoções como frustração. Subconscientemente, transmite defesa velada, não confronto aberto. Arregaram. A cara de choro, a voz embargada, a fala desarticulada, os verbos no passado e não no futuro, a ênfase na disposição de não escalar o conflito. Arregaram. Eu não sei como eles vão resolver isso, mas aquele velho sonho de se aposentar presidindo a Corte Interamericana de Direitos acabou, foi pro ralo. Agora é tentar salvar os dedos, porque os anéis já eram. Mas dá para entender porque o Barroso tá tão chateado. Primeiro porque as sanções atrapalharam os planos dos filhos dele. Ambos estavam no meio de um processo para conseguir cidadania americana. Já era. Segundo porque, em meio à treta, tornou-se pública a informação de que a família de Barroso possui um apartamento avaliado em 22 milhões de reais em Brickell, região nobre de Miami. O imóvel, com 158 metros quadrados e vista para o mar, tem registro junto a uma empresa offshore, sob o controle do seu filho, o investidor Bernardo Van Brussel Barroso. 22 milhões? O número do Bolsonaro. Conforme o site Metrópolis, as informações constam em fontes públicas do Condado de Miami. Caso as sanções se ampliem a outros integrantes do STF e seus familiares, o patrimônio estaria ao alcance das restrições legais. Perdeu, mané, não amola. O sapão da justiça, Gilmar Mendes, também se manifestou a favor de seu pitbull sem pelos. Diante dos ataques injustos, declaro integral apoio ao ministro Alexandre de Moraes, ao conduzir com coragem e desassombro a função de relator de processos que envolvem acusações graves, como um plano para matar juízes e opositores políticos e a tentativa de subversão do resultado das eleições. O ministro Alexandre tem prestado serviço fundamental para a preservação da nossa democracia. Sobre os acontecimentos de hoje, é importante que se diga: a independência do Poder Judiciário brasileiro é um valor inegociável e o Supremo Tribunal Federal seguirá firme no cumprimento de suas funções. Tá brabo, mas a resposta do jornalista Paulo Figueiredo foi certeira. Obrigado. Facilita a vida para sancioná-lo quando há uma declaração tão explícita de apoio, prevista na própria Lei Magnitsky. Eles ainda não entenderam o que atingiu o Brasil e parecem meninos querendo brincar de fantasia no lugar de encarar a realidade. Ele teve a chance de retroceder e decidiu pular na cova após o Xandão. Paciência. Gilmar Mendes está querendo uma Magnitsky, mas não está sabendo pedir. Ele quer uma Magnitsky para chamar de sua. Cabe mais, Brasil! Cabe mais! É pouco, eu acho que cabe mais, e eu acho que cabe mais, que tá pouco, meu Brasil. Vamos que cabe mais, 3-0 só, cabe mais, bora, mete mais, cara. Assim como os colegas de trabalho do STF, as outras instituições brasileiras entraram na rodinha para proteger Xandemar. O governo Lula, óbvio, afinal se trata de um bêbado que não para em pé sem a muleta autoritária de Chanderleia. Os Estados Unidos acabam de sancionar o ministro Alexandre de Moraes pela... Mas o mais interessante foi ver o Congresso, que tanto apanha do Chandelle dia sim, dia também,
correndo para defendê-lo, assim como uma mulher que leva a surra do marido todo dia corre para impedir que ele seja pego na Maria da Penha. O parlamento brasileiro permanece atento e unido na defesa dos interesses nacionais. Como país soberano, não podemos apoiar nenhum tipo de sanção por parte de nações estrangeiras. Xandão, o sancionado, derrubou a decisão do Congresso sobre o IOF, alterou o marco civil da internet e o Congresso não aceita interferência entre os poderes. Um bando de frouxos. Eles não conseguem preservar as próprias prerrogativas, que são obrigados a defender por lei, e ficam dando pitaco numa lei aplicada em outro país, contra violadores dos direitos humanos. Já os capachos da Globo News pareciam baratas tontas correndo para defender Xandecir de todos os jeitos possíveis. O repórter Boca de Bueiro e sósia do Gonzo, Octávio Fedes, correu para dizer que Xanderleia está plena, intocável e fazendo piada, como todo psicopata. Digo, pessoa segura de si e autoconfiante. Vamos lá, o ministro Alexandre de Moraes só vai se pronunciar na sexta-feira, no retorno do ano do judiciário, em que ele vai se pronunciar ali na sessão. Pessoas que conversaram hoje com Alexandre de Moraes, o mais importante, ele falou a esses interlocutores que as sanções impostas contra ele não mudam em nada a previsão de julgamento de Bolsonaro. Vai ser julgado em setembro, essa é a previsão. E ainda com essas pessoas com quem ele conversou logo depois da notícia da sanção ao Alexandre de Moraes, ele até brincou dizendo, olha, eu gosto de guerra, ainda mais quando é contra Davi, quando é Davi contra Golias, né? Eu gosto de guerra, tá tudo bem. O importante é que a ação penal de Bolsonaro não muda 1 centímetro, será julgado em setembro. Então, portanto, aí ele diz que está tranquilo porque todas as decisões foram confirmadas por colegiados, ou seja, não foram decisões monocráticas, foram decisões que ele tomou e depois foram confirmadas ali por turmas ou pelo plenário do STF. Então, portanto, Alexandre de Moraes, sexta-feira, só vai falar sexta-feira, vai ser no retorno do judiciário, será uma sessão importante. Disse que nada muda, Bolsonaro julgado em setembro e que continua de bom humor, dizendo que gosta de guerra, ainda mais quando é Davi contra Golias. Exatamente. A ideia não é para o cabeça de manequim mudar. Se houvesse chance de ele mudar, não teria sido sancionado. É para todo e qualquer um que dê suporte a ele, para ele ou para as ilegalidades, violações de direitos feitas por ele. Pensem e reflitam se querem realmente continuar por esse caminho lindo. Dito isso, caramba, o Trump até pode ser considerado um Golias, mas o Xander Clayson, se comparar a Davi, não só não é a atitude de um ministro de uma Suprema Corte, mas também ofende a inteligência humana. Ele tá mais para um Mussolini de chinelo havaianas. Aliás, até me lembrei do que ele fez com a família brasileira em Roma, no aeroporto, lembra? Cadê as imagens para a gente ver como foi a luta de Davi e Golias? Agora eu vou mandar a real. Octávio, não existe briga entre a barata e o chinelo. Parem de bravata. Acabou. Quanto mais vocês demorarem para aceitar isso, mais vai doer. O nível de desespero nos estúdios da Globo News ficou tão grande que teve blogueiro sugerindo lavagem de dinheiro, como a coisa mais normal do mundo. Teria alguma forma de tentar desviar dessa lei, ter algum caminho alternativo? A Luciana nos mostrou ali, né, quais seriam as possibilidades de acontecer, mas assim, é uma coisa tão grave assim que é difícil de você ter alternativas para tentar se desviar de um impacto? Marcelo, é complexo, mas impossível não é. Quer dizer, primeiro você tem a via legal, né, de um recurso legal através do sistema judicial dos Estados Unidos, um apelo em nome do ministro Alexandre de Moraes para tentar reverter essa decisão. E depois você tem todos aqueles mecanismos, subterfúgios que acabam sendo criados para você driblar, seja a censura, seja os impedimentos que acontecem, por exemplo, em países autoritários, né? A gente sabe, pega a China, por exemplo, um país onde o acesso à internet ele é bastante controlado, onde uma série de aplicativos que existem no mundo ocidental e ao redor do planeta não podem atuar.
livremente. Ao mesmo tempo, quem entende um pouquinho de tecnologia sabe que você tem uma forma de usar ali os VPNs para driblar, como se você estivesse acessando tal ou tal site, que seria normalmente inacessível a partir da China, era como se você estivesse em outro país e não na China. Isso acontece. Quando acontece transações bancárias, a gente sabe muito bem que no mundo da ilegalidade, a lavagem de dinheiro acontece você dando uma aparência legal a algo que é feito, na verdade, para burlar a legislação e conseguir ali legalizar um dinheiro obtido de forma ilegal. Mas isso, obviamente, que a gente não está sugerindo que um ministro do Supremo brasileiro vá utilizar mecanismos ilegais. Ao mesmo tempo, você tem formas de driblar até mesmo uma sanção tão dura a partir do momento que você concede uma ou outra procuração a determinada pessoa que não vai ser da sua família direta, que não vai ser do círculo mais atingido diretamente por isso. Você estará fazendo algo absolutamente legal e, na prática, vai continuar a conseguir movimentando os seus ativos aqui no Brasil. Lembrando que o ministro Alexandre de Moraes já deixou claro que não tem bens, contas ou outros ativos quaisquer, não é sócio de nenhuma empresa nos Estados Unidos, portanto, aquele congelamento que vale para coisas nos Estados Unidos não o atinge, mas é possível, através de formas legais de procurações, você acabar não ficando sujeito a uma legislação que, sim, na prática, como bem explicou a Sandra, ela decreta a morte bancária de uma pessoa. Agora, até a morte bancária de uma pessoa, me parece que ela pode ter ali uns episódios de ressurreição, Marcelo. Globo dando aula de banditismo. Disso, parece que essa emissora entende. Tá parecendo uma reunião, né, de bandidos ou traficantes combinando como pegar o dinheiro da boca de fumo sem chamar a atenção da polícia. Eles passam o dia defendendo bandidos, agora dão dicas, tudo na mais plena normalidade. O cara tranquilão, falando em lavagem de dinheiro, enquanto batiam de paulada em quem reclamava do pente fino do imposto de renda. Engraçado. Agora pode driblar sanções? Quando era o Alan dos Santos, os caras tratavam como se fosse terrorismo. Alan dos Santos dribla STF e usa empresa de pagamentos para continuar lucrando. Ai! Meu parceiro, passar procuração. Um cara emprestou uma caneta para o procurador antissemita do Tribunal Internacional e foi incluído. Imagina o asno que dá por escrito o atestado que suporta o violador de direitos humanos e está ajudando a burlar a sanção. É falsidade ideológica. Vai todo mundo para Guantánamo. Também é interessante eles, na Globo, admitindo que a China é uma ditadura, ao mesmo tempo em que fazem militância para o Brasil seguir o mesmo caminho da China. Quem diria? O dedo duro do regime, a Globo News, propondo todos os mecanismos possíveis para Xandão fugir de sanções, utilizando como exemplo instrumentos que nós todos, censurados, tínhamos que recorrer para fugir da censura e barbárie que o Xandão nos aplicou. Instrumentos como o VPN. Lembra? Moraes proíbe o uso de VPN para acessar X sob pena de multa de R$50 mil. O mundo capota. Mas a Globo, em seu desespero para fazer todo mundo achar que Xandengoso não estava nem aí, foi quem acabou deixando cair a máscara do Nosferatu de toga. Tudo começou quando a véia do disjuntor, Eliane Canhotese, veio comunicar que sua xandidade estava muito bem, todo pimpão, no jogo do Corinthians. A gente começou o jornal com a Eliane trazendo uma notícia que o ministro Alexandre de Moraes iria assistir uma partida de futebol essa noite. A gente tem a imagem até para você comentar, Eliane. Tá aí, ó, o ministro Alexandre de Moraes lá assistindo o time do coração dele essa noite na Arena do Corinthians, em São Paulo. Essa imagem mostra bastante o quanto Alexandre de Moraes está bem consciente de que ele precisa mostrar calma. É isso que ele está falando, calma nessa hora. Agora, o Supremo, Marcelo, hoje estava discutindo, inclusive informalmente, em conversas informais, até que, por exemplo, muita gente não está em Brasília ainda, porque o Supremo só volta a funcionar na sexta-feira, dia 1º, mas houve conversas informais sobre a conveniência de levar essa lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes ao TPI, ao Tribunal Penal Internacional. E aí, rapidamente, um dos ministros lembrou que não adianta porque os Estados Unidos não reconhecem jurisprudência do TPI. Mas
não se descarta, também não ainda se discute levar, por exemplo, a Corte Interamericana de Direitos Humanos aqui, ligada à OEA, Organização dos Estados Americanos. Por quê? Organização dos Estados Americanos, que inclui os Estados Unidos. Eu queria só jogar um pouquinho de água fria, né? Porque a ONU não adiantou nada a ONU na guerra da Ucrânia, não adiantou nada a ONU no caso do Hamas contra Israel. A OMC é só um palco de verbalização de indignação, não tem efeito prático. A Unesco, né, os Estados Unidos saíram da Unesco, da OMS, não sei o que se obteria entrando na OEA, mas enfim. Pagou ingresso com dinheiro vivo? Porque cartão não dá mais, né? Aliás, Canhotede, me responda. O Xandão vai na Copa nos Estados Unidos no ano que vem? Pelo visto, não. Mas aí vieram mais imagens do local. Cantanhede, o Xandão tá tranquilo. Tão tranquilo que foi vaiado pela torcida única do seu time e acabou mostrando o dedo médio. Super tranquila. Precisava fazer, o Bidu tava de costas, estava olhando pro Abel ali, quase na linha lateral. Aí está Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele que está no centro das sanções impostas pelo governo norte-americano. O ministro foi sancionado hoje com a lei Magnitsky. A principal sanção prevista é o bloqueio de bens de pessoas ou organizações que estejam nos Estados Unidos. Isso inclui desde contas bancárias e investimentos financeiros até imóveis. Me filma no estádio para mostrar que eu tô tranquilo e forte. Super espontânea a filmagem e a fala do narrador. Mas aí todo o teatro caiu por terra. As vaias foram demais e Chandecir perdeu a linha. Moraes vai a jogo do Corinthians, sorri, acena e faz gesto obsceno em dia de sanção dos Estados Unidos. Amanhã ele manda fechar o estádio por ataque ao Estado Democrático de Direito. Com certeza. Mano, ele tá parecendo o tio funério da família Adams. Sentiu demais. O cara é ministro do Supremo, mano. Que várzea. O sancionado foi testar a popularidade no estádio e tomou uma vaia magnística. O cara foi vaiado e xingado pela torcida do próprio time e ficou pé da vida. Xandão não será afetado pela Magnitsky, dizem eles. Ele me parece bem afetado. Ai, Bolsonaro fala palavrão. O ministro do Supremo do Bananil. O cara até tentou disfarçar. Doutor Alexandre, vai Corinthians! Vai Corinthians! Mas a máscara caiu. Mano, tá quase chorando, totalmente fora do lugar. Ali era o último lugar que ele queria estar hoje. Mas fizeram ele ir para parecer que não estava ligando para o que sofreu ontem, mas nitidamente está desmontado emocionalmente. Partiu até para ofensa. Eu acho que ele não está muito feliz não. Isso aí foi só jogo de cena para a assessoria de imprensa do regime mostrar que ele está resiliente. O maluco ouviu xingamentos o tempo todo. Olha só que gesto de serenidade. No fim das contas, fica a lição. Quanto mais alguém grita "Tô bem" nas redes, mais provavelmente está segurando o choro com um post filtrado e um sorrisinho desesperado. E Xandão, com todo respeito, precisa treinar mais esse teatrinho. Quer um conselho? Aprende com a mestre, Janja da Silva. Ela consegue sorrir até em funeral, literalmente. Se ela consegue posar plena em velório, você também consegue segurar a vaia e não mostrar o dedo. Treina mais essa atuação, Xandinho, porque nem a lei Magnitsky perdoa amadorismo.
Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.